Aleluia, Pai. Tu és o Rei entre nós. Tu és o soberano Altíssimo. Pai, nesta noite nós abrimos, meu Pai, espaço para o Senhor. Nós te damos o lugar, Senhor. Se mova entre nós. Se mova entre nós, Pai. Entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Que te descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Os anciãos a adorar jogam suas coroas no altar.
Aleluia. Aplaudimos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma unção, vamos receber o nosso pastor Adriano, exaltando o nome do eterno Deus. Amém. Som, glória a Deus. Queridos, Pai seja convosco. Pai seja convosco. Boa noite a todos, Deus abençoe. Também você que está em casa, que a presença do Senhor venha te fortalecer de maneira plena pelo Espírito dEle. Vamos fazer uma pequena oração, vamos deixar o Espírito Santo à vontade aqui. Pai, o Teu Espírito é bem-vindo aqui. Nós queremos, em nome de Jesus, glorificar o Seu santo nome, que a Sua palavra venha falar com cada um de nós nesta noite. Somos gratos, ó Deus, pela sua vida, pela sua presença. Queremos aprender mais uma vez, juntamente com teu Santo Espírito. Graças te damos por todas as situações. Louvamos o seu santo nome e já agradecemos por tudo, Senhor. Eu te dou graça pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Eu te dou graças por esta noite estarmos aqui reunidos para darmos a glória e a honra devida ao seu santo nome. Agradecido nós somos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pronto, todos de pé, por gentileza, para lermos a palavra. 2 Timóteo 3, verso 1 nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Eu quero que vocês observem este versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Sente-se, por gentileza. Vou pedir que todos se acomodem e não mandem agora. Nós queremos juntos compartilharmos e aprendermos juntos aqui com uma pessoa bendita e maravilhosa do Espírito. E agora é um momento que eu não quero que ninguém converse agora. A nossa atenção tem que estar voltada para que a nossa mente ofereça realmente um culto racional ao Senhor. E esse culto racional é um culto de entendimento. Eu preciso entender, eu não vou conseguir entender com a minha alma isto aqui. Somente pelo Espírito, transmitindo para o nosso espírito humano, junto com o Espírito, nesse espírito humano, decodifica para a nossa mente, para entendermos. Eu quero falar para vocês nesta noite, você que está em casa, um assunto muito sério, que é vencendo os espíritos religiosos. Vocês vão compreender
que o espírito religioso não tem nada a ver com manifestação demoníaca. Tem a ver com o espírito do homem controlado pelas coisas errôneas que levam a ele a um tipo de cativeiro religioso. E esse espírito religioso é um espírito assassino. E quando a carne está agindo, ou as obras da carne estão agindo, rapidamente esses espíritos demoníacos vão se misturar com esses espíritos religiosos e tomarem uma força bem mais poderosa e controladora, e levará as pessoas, a massas, a um tipo de escravidão. E eu estou dizendo que principalmente dentro de igreja evangélica. Então esteja atento que o que o Senhor quer falar com você, para nós observarmos que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos, a nossa mente leva muito a trabalho físico, a trabalho de seu trabalho natural que você tem. Mas o trabalho aqui é na nossa consciência, na nossa mente, é na nossa alma e no nosso coração. Devido às gamas de informações ao nosso derredor, que vem em nossa mente para trazer muitas coisas. E se isto em mim e você não for cuidadosamente peneirada pela palavra de Deus, nós vamos nos envolver com o espírito religioso. O espírito religioso é julgador, é condenador, é maltratador, ele só vê defeitos, só reclama, tenta controlar a pessoa próxima a ele. E esses espíritos religiosos, eles têm um poder terrível. Eu comparo isto com a ação da projeção astral. Para quem não sabe o que é projeção astral, é um espírito guia, quem conhece satanismo, ou tem envolvimento com demônios de alta hierarquia, de forma consciente, e se entregam ao livro deles, que é a Bíblia de Satanás, que existe, lá tem seus conceitos, suas doutrinas, o livro de Belzebu, de Asmodeu, de Astarote, e eles ensinam que quem quer fazer projeção astral faz um pacto com o espírito humano deles, com o espírito demoníaco guia. E esse espírito vai desenvolvendo uma técnica de desdobramento do corpo, que é a saída do espírito humano, controlada por um espírito maligno, a qualquer lugar do planeta. Eles ouvem, têm informações e usam isso para trazer controle sobre uma alma humana. Mas aqui, eu estou dizendo semelhante, mas aqui a ação é direta, é como uma lavagem cerebral por um versículo da Bíblia, mal interpretado, mal ensinado, ou conceitos religiosos que as pessoas inventam, religiões, tradições, e começam a suplementar isso na mente de pessoas. E as pessoas que têm algo vulnerável na alma, esses homens se aproveitam disso, que mexe com o sentimento da pessoa, mexe com o emocional da pessoa, trazendo até terror, medo para as pessoas. E se você observar Jesus Cristo em seu evangelho, pregando e ensinando, os apóstolos viram isso. Jesus não mercadejava medo para as pessoas, nem inferno e nem condenação para as pessoas. Ele mostrava o amor, a graça, a misericórdia, mas também advertia. Olha, o pecado vai trazer para você uma consequência se você não se arrepender. Mas em nenhum momento Jesus usou terror. Quando a mulher adúltera peca, eles pegam a mulher adúltera, quer dizer que a mulher adúltera adulterou com o vento, né? E cadê o homem com que ela caiu? É levada, expondo a vergonha às pessoas, humilhando as pessoas em público. Isso foi eles usando a lei. A lei não mandou eles fazerem isso. Eles estavam fazendo com uma deturpação religiosa na cabeça deles. E aí eles queriam pegar uma pedra para apedrejar uma pessoa até a morte. E um dos mandamentos principais está escrito: não matarás. Eles matavam em nome da religião, em nome da palavra de Deus, em nome do versículo da palavra, em nome de uma ordem divina. E tudo quanto é mal compreendido
E o difícil é você entender ser espiritual, ser carnal e ser natural. Natural é um homem que não conhece, não nasceu de novo, não conheceu a Cristo, não foi batizado, não recebeu o Espírito. É um homem natural. O homem carnal é aquele que não deixou o Espírito agir na alma dele diariamente para trazer uma transformação de conversão diária. Eu não sou convertido, eu fiz 30 anos de crente e não sou convertido. Viu? Eu não sou convertido. Estou lutando pela minha alma, estou lutando para me converter diariamente. Porque se eu disser para você que eu sou convertido e cometer qualquer desatino, qualquer pecado, vocês vão me matar. Eles vão me jogar no pior buraco do inferno. E é isso que a religião e a má interpretação tem feito com as pessoas. Então, o amor que Ele mandou a gente se amar um ao outro e amar o próximo, e amar a Ele acima de todas as coisas, não existe. Porque eu vou agir de forma mais religiosa. E diz que haverá homens amantes de si mesmos e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Essa epístola e as epístolas não são direcionadas para mundão, para o mundo. É dirigida para nós, a igreja de Cristo. Observe que o versículo 3, ele fala aqui da palavra astargoi, que é a pessoa não ter nenhum tipo de afeição natural mais, e se tornam pessoas irreconciliáveis, pessoas caluniadoras, e diz que são pessoas cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Todo este fato que você vai encontrar, eu falo de um espírito religioso, claro, um espírito que vem sobre as pessoas e as obriga a fazer e dizer certas coisas. Elas se tornam demoníacas e não se apercebe que ficam demoníacas. Observe uma pessoa que tem uma questão pessoal. Entendam, eu sou TJ, eu creio em Jeová, eu creio na doutrina de Charles Taze Russell e do juiz Rutherford Knox. Eu creio em suas doutrinas. Ou vem aqui uma pessoa que diz assim: eu creio aqui agora neste Deus, eu creio nesse Deus daqui. E vem um conceito, vem um princípio, vem a fundação, vem suas normas, e as pessoas, elas não se aprofundam numa coisa mais simplérrima que Paulo ministra aqui: aprendem sempre, conhecem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento do que? Da verdade. A verdade não é igreja quadrangular, a verdade não é Assembleia de Deus, a verdade não é um homem, e não é fundações e fundamentos de religiões. A verdade está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade pura, verdadeira, absoluta, que a verdade que Ele transmite e mandou a gente transmiti-la, é sem nenhum tipo de trazer nas mentes das pessoas terror sobre elas, medo. Porque tudo que me causa medo, me causa terror, me causa pavor e condenação, meu coração não será um coração voluntário, satisfeito em servir ao Senhor em profundo amor por Ele, porque vai criar apenas um interesse pela causa do terror e do medo aplicado. Então eu vou correr para Ele porque Ele é salvação, Ele é proteção, Ele é vida, eu vou estar sob o refúgio dEle, mas lá no meu íntimo verdadeiro, eu estou com medo, e eu vou ter esta imagem sobre a pessoa do Pai, como um Deus terrorista, um Deus assassino. Quem tem esta visão, são que praticam lá fora algumas religiões, e nós temos que entender o que o Espírito está dizendo para o nosso coração. Saulo tinha um espírito religioso, era um homem de Deus, servia, fariseu, de uma das classes religiosas bem fortes no meio político entre os romanos e no meio político religioso dos judeus. Os saduceus, eles não criam espírito em revelação, não criam no inferno, não criam no céu, só criam na lei de Moisés e trabalhavam de uma ação social muito grande, sendo que os fariseus criam no espírito, revelação, profecia. Olha, dois conceitos judeus dentro de um lugar
da sinagoga. Uma classe dizia uma coisa, outra classe dizia outra. Então, as pessoas que eram carentes de conhecimento e de entendimento ficavam com as suas mentes praticamente vagando sem entender. É os fariseus que dizem a verdade ou os saduceus falam a verdade? Então, Saulo achava-se que ele matar pessoas, assassinar pessoas, torturar pessoas, em nome de um conceito deturpado da lei e da religião deles, matou muitos crentes. Ele matou, assassinou muitas pessoas, em nome de um conceito religioso deturpado. E ainda ele tinha uma carta vinda dos sacerdotes, que eram os líderes rabínicos, que davam esta força de ênfase a ele, junto com soldados. Faça o que você quiser. E eles tinham observado e visto, chamado o cristianismo de... Eles estão aí atrás de um defunto chamado Jesus, que diz que ressuscitou dos mortos. Então, era um homem cultíssimo, irmão. Saulo de Tarso era o cara mais preparado que existia na época deles. Gamaliel, que o treinou desde criança. Cadê a lei do amor que é pregada entre eles? E me tornou um assassino miserável, cruel, e obrigava com tortura os irmãos negarem a Jesus e blasfemarem de Jesus. Isso é que o espírito religioso tem feito nas pessoas. E há religiões aí fora que falam que nós somos intolerantes. Intolerantes em que nós somos? Porque nós nunca sentamos, nunca argumentamos de maneira pacífica e amigável. Não brigar por questão de religião. Porque religião é a palavra religare, ligar o homem a Deus. Religião nenhuma liga o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo, e através do Espírito dele. Um espírito religioso pode ser um espírito sobre uma certa denominação ou um grupo, onde todos agem iguais e falam iguais. Um espírito que os controla, mas não é exatamente um demônio, é exatamente um espírito humano do que coisa maligna. Mas sendo que isso, com o tempo, arraiza-se dentro, arraiza-se aqui, e começa a dar ênfase de uma ponte de ligação com os demônios. E aí a coisa vai ficando mais dificultosa. Essa atitude começa no reino humano e se torna depois uma ação no reino maligno. Quando você vai à escola, foi à escola, ou faz uma faculdade, ou lê algum livro, ou vê alguma matéria de notícia em rede social, ou jornal, aí falou que assim, eu não tenho prova daquilo, eles têm prova daquilo, eu não tenho. Eu não posso forjar uma prova para destruir uma pessoa. E eu não tenho que acreditar em tudo que se está falando. E quando pegamos questão de livro pode ser didático, pode ser biográfico, pode ser científico, pode ser ficção, pode ser um romance. Eu tenho que avaliar essas profundidades, para que eu não venha ler aquilo, me dá uma tese, eu li um livro assim é. Vocês entendem? É a mesma coisa as pessoas. Elas vão para lugares, aprendem daquela forma e acham que aquele conceito é aquele. É como hoje o cristianismo. Uns querem seguir Agostinho, uns querem seguir Beltrano, seguir não sei quem, Savanarola, não sei quem. Nós temos que seguir a Jesus, irmão. E a palavra de Jesus, a palavra do Espírito, para não criar um tipo de doutrina minha. Aí, em vez disso, de trazer edificação com irmãos de outros membros de outras denominações, gera em mim uma contenda e uma briga, porque parece um partidarismo de uma luta para provar que eu estou pregando a verdade, e não estou pregando a verdade. Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelo seu fruto. O pregador pode ter uma boa intenção, uma boa verdade, um bom conceito, mas se ele for um cara crítico, ele já está aí já. Eu não fui chamado para criticar o ministério de ninguém, e criticar a religião de ninguém, e nem você, porque nós não aprendemos isso com Cristo.
Saber como chegarmos e aproximarmos e pregar o Evangelho a um ser humano, isso é uma tarefa hoje muito difícil pelos espinheiros que estão na mente das pessoas. Conceitos, raiva, ódio, discriminação de muitos irmãos nossos que lamentavelmente erraram dessa forma. Então, quando nós olhamos, Paulo está dizendo que esse espírito religioso, ele é falso na piedade. Ele fala que é falso na santidade. Demonstra uma aparência. Aqui no púlpito da vitrine de igreja, todo mundo é bom, todo mundo é bonitinho, todo mundo é homem e mulher de Deus, mas nós não somos avaliados por isso, viu? É lá fora. Aí você vai observar que eles querem aprender sempre, concordam com a verdade, mas não praticam o que é correto. Isto é a verdade e é o que eles enganam. Esse espírito religioso causa mais dano ao corpo de Cristo do que a nova era e as seitas causam em nós. Porque a nova era, que é um preceito antigo, de um sistema antigo, desde lá do Éden. Eu vou dizer, desculpa, desde lá do céu. A nova era é uma ação do anticristo, do diabo, de Satanás, que trouxe uma mentalidade deturpada. As seitas, você já sabe que elas já são reveladas, elas se mostram e se dizem. E a cada coisa que você fica assombrado para ver. Mas você, como um cristão, precisa estar atento e alerta para que esse tipo de princípios não crie em você algum tipo de ponto de ligação. Porque você precisa estar com a presença do Espírito Santo viva em você, amando o seu próximo e amando os seus inimigos. Nós não podemos desejar a morte de ninguém ou a destruição de ninguém. Vamos manifestar aquilo que Jesus disse: ore pelos seus inimigos. Quando ele tiver fome, dê de comer a ele. Tem sede, dê de beber. É diferente. O reino de Deus nos ensina a sermos diferentes. Então, o espírito religioso causa mais dano ao corpo. Mateus 16, versículos 5 ao 12, Jesus fala sobre o fermento. O fermento, ele está mostrando aos discípulos que não entenderam, vai chamar Jesus em particular e perguntar para ele o que é que está acontecendo aqui. Ele está falando do fermento da falsa doutrina. E ele diz que o fermento não tem valor nutricional nenhum. Vocês sabem disso? Só faz inchar o quê? O pão. Inchou. Quem come pão aí, dê glória a Deus aí. Vocês gostam de pão, né? Foi ele que me deixou assim, viu? Bem inchado e buchudo. Eu comia muito pão. Hoje estou, graças a Deus, bem moderado com pão. Vejam só, uma coisa que incha, uma coisa que traz apenas inchaço, não traz um fundamento que traz entre mim e Edilson comunhão verdadeira, não traz uma comunhão entre mim e vocês numa ação verdadeira, mas traz só jugo. E quando nós somos assim com esse espírito religioso, há mais inchaço. E quando eu falo de inchaço, eu falo que tamanho não é documento. Dizer que você tem 10, 30 anos de crente, que você fez teologia ali, não sei aonde, que você recebeu unção lá no monte, não sei o quê, isso não quer dizer nada. Porque Jesus disse que você vai conhecer a árvore pelos frutos dela. As pessoas têm uma mania de conceito de olhar um homem como um pastor. Vou colocar aqui meu amigo pastor Edilson. Está aqui quase 30 anos também tu, né? Mas se ele cometeu alguma coisa errada e foi exposto a esse erro dele, a maioria aqui diz assim, mata ele. Porque as pessoas agem assim. E quem age assim são crentes, que diz que é crente, viu? Que carrega a Bíblia na mão, que são batizados nas águas no Espírito Santo, que condena e que destrói os outros. E diz que são irmãos. Então é esse conceito de inchaço. Eu não tenho uma verdade que me nutre com a essência de Cristo. Eu tenho um fundamento que me causa apenas um inchaço. Eu não tenho uma verdade. Pegue um pão e coloque um copinho, bote água e bote o pão lá dentro. Que você vai ver o que vai acontecer com o pão. Você vai ver.
Então nós não podemos receber coisas superficiais, deturpadas, errôneas, mentirosas, porque Satanás, ó irmão, Satanás, ele não vai usar conceito do mundo para tentar manipular a sua cabeça, se tornar uma pessoa religiosa, facciosa, contenciosa, brigando entre os irmãos, entre os outros. Ele vai usar a palavra de Deus deturpada com o entendimento errado. A mesma tática que ele agiu com Eva, ele vai agir com cada um de vocês. Não é bem assim não. Ele vai tentar romper a linha, o muro, a proibição, para levar a você, ser emulado a você, tentar ter curiosidade para saber como é o negócio. E é aí que você cai no laço dele e é preso por este laço. Esse espírito e essa doutrina é semelhante ao fermento, não adiciona substância de vida, só te enche de orgulho. Muitos começam humilde no ministério, começam simples, mostram que quer ser homem de Deus, visita, faz a obra, mas vai crescendo, 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 e depois continua a mesma pessoa. Meu pastor, eu vou dar uma tapa em sua mão. Ele disse crescendo não, inchando. E quando vem a real verdade do nosso caráter, desmorona tudo, porque é só inchaço. E é isso o perigo quando eu falo de presença de Deus, de unção de Deus, de crescimento, de igreja grande. Essas coisas é muito perigosa. Se nós não tomarmos cuidado e não esquecermos o que Paulo nos disse, uma coisa interessante, eles começam no Espírito Santo e terminam aonde? Na carne. A gente não pode ser assim, porque aí foi um espírito religioso que está nos controlando, e a gente não, olha que eu estou usando o termo nós, a gente não percebe ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse espírito religioso, os santos do passado lutaram contra ele. Esse espírito é legalista e controlador. O que é legalista? Que tem lei, domina ela, eu vou usar ela aqui para controlar as massas. Mas está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito de que forma de entendimento que você subentende e entende? Irmãos, nós estamos com um livro na nossa mão chamado de Bíblia. E este livro é o livro, para mim, mais difícil do planeta. Isto não é uma coisa comum que eu vou ler aqui de uma forma, tem questão histórica. Veja que Paulo, versículo 6, ele fala aqui, por este número, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, mulheres que não têm entendimento de nada, falando da sua época, carregadas de pecado, não sei que pecado é esse que Paulo está mencionando, levadas de várias cobiças, a concupiscência dos olhos, a concupiscência de Sarx e a soberba da vida. Essas coisas enganam a nós mesmos, bloqueiam nosso entendimento, nos fazem insensíveis com o Espírito, não damos nenhuma importância à pessoa do Espírito Santo, se estamos machucando, se estamos envergonhando o Espírito, se estamos alegrando, se estamos causando dor à pessoa do Espírito. Eu não tenho nenhuma importância em conhecer a pessoa de Jesus. Eu estou apenas religião. Religião. Palavra. E se eu não tomar um cuidado devido com a minha vida, eu me torno também um religioso vindo para aqui só para sentar. Ou me acostumar, porque eu sou pastor da igreja, eu vou pregar um sermão. Pregar sermão é fácil pregar. Ensinar é fácil ensinar. Eu quero que vocês vejam na essência o perigo que nós estamos correndo. E que este perigo aqui não é para a gente ficar torcendo para ver o irmão cair, a irmã cair, o ministério cair. É para a gente ajudar um ao outro. Não é nos acharmos melhores e mais sábios, porque eu sou pastor, vou lhe corrigir. Desde luta, porque pastores corrigem, eles se corrigem.
Eles gostamos de exortar, mas eles são exortados? Ou se estão ainda ouvindo o Espírito de verdade mesmo? Nós precisamos desta graça de Deus em nossa vida. Irmãos, nós precisamos desta graça de Deus em nossas vidas. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque Romanos 10, verso 2 ao 4, eles têm zelo de Deus, mas sem conhecimento de Deus. Paulo avisa lá: tudo o que tem é zelo, mas conhecem a Deus. Eles têm religião, mas não têm espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da espiritualidade da pessoa do Espírito Santo, que é a fonte da verdade. Quem mudou Jesus foi o Espírito Santo. Quem usou Jesus foi o Espírito Santo. Tudo que Jesus foi a pessoa dele, do Espírito, no caráter dele. Jesus dependeu do Espírito constantemente. Agora, eles têm religião, mas não têm nenhuma presença de Deus e nem unção de Deus. Eu não posso transformar as coisas aqui em cima como se fosse uma coisa artificial e mecânica, quando louvar aqui, ou como pregar aqui, ou como me apresentar aqui. Porque não podemos ficar tão preocupados do lado de fora com essa matéria, com uma aparência religiosa numa tela dessa daí. Que não adianta ser fora está bonito e dentro está todo podre e destruído. É isso que a religião faz com a nossa vida. E precisamos tomar o cuidado devido. 2 Coríntios 11, 13. Todos vocês, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13. Hoje, para você trazer uma identificação dessas coisas, e temos que ter, o cuidado, preste atenção, o cuidado, o respeito pelas pessoas, sobre a questão dessas coisas, porque isso é muito perigoso. Nós não somos aqui pessoas que temos que atacar ninguém, mas também temos o dever de mostrar, porque é sua, irmão e irmã, você que está em casa, é sua obrigação estudar a palavra de Deus. Não é só você ficar aí só como ouvinte, depois você fecha a sua biblinha, coloca como se fosse aqui debaixo do braço um desodorante e sai, e nem em casa você medita o que você estudou, que você ouviu. Versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Você acha que o apóstolo, pega o capítulo 11 todo, estude em casa os falsos apóstolos. Paulo teve muita dor de cabeça com falsos obreiros, falsos apóstolos. Paulo foi acusado de achando que estava roubando as ofertas. Paulo foi acusado de achar que ele estava tendo contatos com as irmãs e de uma intimidade maior. E Paulo, eu não posso, como o apóstolo principal, pegar das ofertas para o meu serviço, para eu comer e me vestir. Eu sou integral na obra. Eu não posso escolher entre as irmãs solteiras uma mulher para que eu case, mas ele escolheu o quê? Viver para Cristo. Essas coisas. Quem sabe que é preço de ministério é pastor e pastora. Pastora Nilda aí, vocês não sabem o peso que é. Eu quero ser pastor. Você quer, filho, seu filho do Saci Pererê? Venha para você ver como o negócio aqui é bom. Tu não vem para as aulas. É meu, pastor? Eu disse, meu filho, é isso aqui. Quer ainda servir a Cristo assim? E servir irmãos e irmãs assim? Esses mesmos irmãos que você serve, lhe maltrata, lhe calunia, lhe destrói, fala mal de sua vida, de esculhamba, fala de tudo de você. E você tem que amá-los do mesmo jeito. Quer? Aí dá aquela risadinha assim, cadê aquele irmão tal? O pastor disse, nunca mais, tem uns 4 meses que sumiu daqui. Porque acha que ministério é atratividade. Religiosidade é um perigo muito grande. Entenda uma coisa, sem obras a fé é o quê? Morta.
Mas a obra é o resultado da graça e não ao contrário. Tem pessoas, irmãos, que estão usando o evangelho como um fundo lucrativo milionário. Tem muitos usando a igreja evangélica como se fosse fonte de empresas deles. Tem muitos usando e cesseando verdadeiros ministros de Deus para que não seja revelado os seus verdadeiros ministérios. Porque ministério é você manifestar aquilo que lhe foi dado, seja ensino, seja você em ministrar dom de cura, revelação ou qualquer outra coisa, e variedades que o Espírito distribuiu para a igreja dele. Isso tem que ser treinado de forma correta e desenvolvido de forma correta. Não tem que ser igreja, tem que ser uma prisão. Eu não tenho liberdade de dar glória a Deus, de dar um aleluia, de dar um pulo. Entende? O Espírito tem que ser livre na vida de vocês. Quando você tem a obra por si só, isso é destrutivo. Eu trabalho para Deus por causa do que Ele faz em meu coração. Eu trabalho na obra de Deus por aquilo que Deus faz no meu coração. Eu não estou trabalhando para que Ele possa agir em meu coração. Observação. Tudo foi feito, e o que foi feito em mim e você me leva a fazer por Ele. Não ao contrário, mas quando é ao contrário, eu faço para que Ele possa fazer. Isso é o espírito religioso. Vamos lá, pastor Edilson, vamos trabalhar, vamos fazer a obra. Eu quero mostrar o que eu faço. E às vezes eu quero fazer um esforço muito grande intelectual para mostrar que eu tenho capacidade. Isso é todo espírito religioso. As coisas serão livres e naturalmente livres do coração da gente. Nós não pregamos para sermos avaliados se a pregação foi boa, se foi assada, se teve glória a Deus ou se não teve glória a Deus. Não precisamos disso. Que tem essa consciência do chamado que tem, sabe o que eu estou dizendo. Faça para Deus, meu irmão, sem mostrar confete de que você faz. Deus não gosta das coisas aparentes, Deus gosta do segredo do coração, é do interno, que Ele lá está vendo. Então nós começamos a entender isto. Richard Nixon disse uma coisa muito importante. O comunismo diz que se você mudar o ambiente de um homem, você muda o homem. Eu estou mudando apenas do lado de fora. De repente, eu estou aqui e estou já enjoado. Eu venho só bater um cartão. Eu estou... bater a bateria. Deixa eu ver como é que bate. O comunismo fez isso. Pum! Eu vou mudar o ambiente de vocês e controlar vocês. A liberdade diz que se você mudar o coração do homem, aí você muda o ambiente dele. Porque a Bíblia diz, se o coração do homem mudar, você muda o seu ambiente. E o que o diabo quer fazer é mudar o ambiente das pessoas para que elas possam mudá-las. A religião diz, mude o ambiente e você vai mudar o homem, mas isso traz escravidão. Mas se você mudar o coração, tudo ao seu redor vai mudar. Não é o ambiente que muda o coração em si, o coração que muda o ambiente. O trabalhar de Deus é dentro de mim, de você, para fora. E quando isso não acontece, eu sou levado a buscar qualquer opção para substituir o verdadeiro espiritual para mim. Eu vou buscar Netflix, vou buscar... Me ajuda aí. YouTube. Buscar videogame. Buscar cinema. Eu quero ter um passatempo do aquilo que não me edifica em nada. Então eu estou tentando mudar meu ambiente para preencher meu coração com alguma coisa que venha mudar ele.
Só que muda o coração do homem, da mulher, é a pessoa do Espírito de Deus, se você permitir. E você vai ver que quando essas coisas de fora tentam nos escravizar, eu estou falando de tudo aqui, obra da carne, um monte de miséria, que acontece com cada um de nós. Essa é a nossa luta aqui. E quanto mais você se enche de Deus, mais do seu Espírito, mais da sua palavra, haverá uma mudança, não de forma ferrenha, aquela briga para me libertar. Você não consegue se libertar. Quem te convence para a libertação é o Espírito. Só se renda à verdade, e a verdade faz a obra, porque ela já fez a obra, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.